Acabou a lua de mel de Volodymyr Zelensky, humorista que chegou à presidência da Ucrânia criticando a corrupção e foi envolvido no processo de impeachment de Donald Trump. Ao assumir a presidência da Ucrânia em maio de 2019, depois de uma vitória sobre os chamados oligarcas que fizeram fortunas na transição do comunismo para o capitalismo na antiga União Soviética, Zelensky levou uma série de caras novas para o governo, principalmente jovens empresários e tecnocratas profissionais do setor de alta tecnologia, mas a situação não melhorou, a popularidade do presidente caiu. E, em resposta, Zelensky procurou a velha guarda para conseguir apoio político. Com uma reforma ministerial, a nova equipe traz experiência e conhecimento da máquina pública. O risco é que venham também os velhos vícios e aqueles que trabalhavam para os oligarcas. Ontem, em sessão especial, o parlamento, chamado de Verkhovna Rada, ou Conselho Supremo da Ucrânia, aceitou a demissão do primeiro-ministro Oleksiy Honcharuk e deu posse a Denis Shmyhal, que era o vice-primeiro-ministro. Isso indica que Zelensky não conseguiu impor uma escolha própria para a chefia de governo. O novo ministério mescla os jovens tecnocratas da primeira fase com burocratas mais experientes, com anos de serviço público para governos diferentes. O novo ministro das Finanças, Ihor Umansky, esteve no cargo em 2009 e 2010, na presidência de Viktor Yushchenko, que chegou ao poder com a Revolução Laranja em janeiro de 2005. Já o ministro da Saúde, Ilya Yemed, serviu no mesmo posto na presidência de Viktor Yanukovych, o rival de Yushchenko, que seria beneficiado com a fraude eleitoral que deflagrou a Revolução Laranja em novembro de 2004. O ministro da Defesa, Andriy Taran, um general da reserva, e o novo ministro do Exterior, Dmitry Kuleba, trabalhou como diplomata. Os desafios do novo governo são restaurar a confiança na máquina do Estado, recuperar a economia e acabar com a guerra no leste da Ucrânia contra os rebeldes apoiados pela Rússia. O risco para Zelensky é cair na teia dos grandes oligarcas que não aceitam a mudança no regime que os tornou bilionários e podem se aliar a Moscou. A Rússia de Vladimir Putin, em sua guerra híbrida contra a Ucrânia, tem todo o interesse em desestabilizar Zelensky e sua campanha anticorrupção. Quer minar a democracia. A guerra civil no leste da Ucrânia, no Vale do Rio Dom, é o principal instrumento da intervenção russa depois da anexação da península da Crimeia em março de 2014. A guerra civil começou em abril, um mês depois, e matou cerca de 13 mil pessoas no leste da Ucrânia. A realidade é que a Ucrânia não tem força para pressionar os rebeldes e a Rússia a aceitarem suas condições. As atuais negociações são feitas com base no Protocolo de Minsk de 2014. A frustração de Zelensky é compreensível porque, na prática, não houve progresso. A chance de sucesso é mínima. Se o conflito foi provocado pela Rússia, muito mais poderosa, só a Rússia pode acabar com ele. Mas a estratégia do governo de Kiev de derrubar as negociações diplomáticas em curso para iniciar um novo processo de paz pode levar a uma escalada no conflito em frentes de combate que continuam ativas. A Ucrânia quer reintegrar as províncias rebeldes do Vale do Rio Dom e reassumir o controle da fronteira com a Rússia. Rejeita a pressão do Kremlin para que sejam realizadas eleições antes da devolução do controle da fronteira e que se crie um status político especial para as províncias rebeldes dentro da Constituição da Ucrânia. O presidente Zelensky já declarou que jamais assinará um acordo nesses termos. Ao rejeitar totalmente o protocolo de Minsk, Zelensky gera uma crise diplomática com Moscou, que se nega a renegociar todo o acordo que foi feito com a participação da Rússia e da Alemanha, da França e da Alemanha. Os primeiros passos da reaproximação deram certo, houve troca de prisioneiros e retiradas para uma linha de controle entre as duas forças. Ucrânia e Rússia fizeram um acordo do gás, mas com a estagnação do processo de paz desde 2015, a Ucrânia pensa na possibilidade de um plano B. Mas é a fórmula atual que mantém Moscou e Kiev negociando diplomaticamente. Sem essas negociações, as partes podem voltar à guerra para melhorar suas posições, tendo em vista um futuro acordo. Nenhuma das partes tem condições de se impor militarmente no campo de batalha, daí o impasse. Para o nacionalismo russo, incentivado na era Putin, a Ucrânia é parte da Rússia.
primeiro documento da história da Rússia é uma carta de Vladimir I, o Grande, príncipe de Kiev, adotando o cristianismo como religião oficial em 988, quando era o líder da Rússia Kievana. Então, para o nacionalismo russo, a Rússia nasceu em Kiev. Só que Kiev hoje é a capital da Ucrânia. Durante mais de 300 anos, desde 1654 até o fim da União Soviética, em 1991, a Ucrânia fez parte da Rússia. Eram repúblicas da União Soviética, criada com o pressuposto de que nunca seria dissolvida. A Ucrânia deve apelar mais uma vez aos Estados Unidos, à Alemanha e à França para que pressionem a Rússia. Embora tenha ficado claro no processo de impeachment que o presidente Trump está mais interessado em pressionar a Ucrânia. Os Estados Unidos de Trump cultivam a relação de grande potência com a Rússia e o poder dos países europeus é limitado, como Vladimir Putin sabe muito bem. Para o ditador russo, a Ucrânia está em sua esfera de influência. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.